opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá, para você que nos acompanha, não se assuste, você está no canal certo da TV Brasil Central, o programa TVC Debate. Esse começo vai ser comigo, Andressa Calassi, o Rafael Vasconcelos, o nosso apresentador querido do TVC Debate, já está chegando por aqui, ele está em uma reunião externa hoje. Mas já vamos começar adiantando que hoje, como sempre, todos os dias, muita polêmica para você de casa. Dois grandes debatedores, representando a esquerda, o advogado Werner von Braun, que também é jornalista, e representando a esquerda com a gente hoje, o nosso colega Cleiton Silva, presidente do PT de Hidrolândia. Sejam bem-vindos, Werner. Obrigado, boa tarde, Andressa. Boa tarde, Cleiton. Cleiton. Boa tarde, Vanessa, Andressa, boa tarde, companheiro, boa tarde a você que nos acompanha. E é isso, e agora você fica com os destaques do TVC Debate. Na contagem regressiva para a posse do novo presidente da Argentina, Lula confirma que não vai ao evento. Isso depois que Javier Milei fez críticas a ele durante a campanha eleitoral. Lula, tu poderias ter... Um comunista. E um gran corrupto, não? Obvio, por isso estuvo preso. E esse é o assunto da nossa pergunta do dia. Jair Bolsonaro vai a Buenos Aires com comitiva. O momento é considerado o teste da força política do ex-presidente. E veja também, ministro dos Direitos Humanos vai à Câmara esclarecer pagamento de viagem para a chamada dama do tráfico. Ele criticou o pedido de impeachment feito pelos deputados. Trata-se de um pedido que é absolutamente constrangedor, senhores senhores. Mas não é constrangedor para mim. É constrangedor para quem o escreveu e para quem o assinou. Teve ainda discussão entre Silvio Almeida e parlamentares. Não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Ora, espera aí, quando o senhor a banca isso, o senhor tem responsabilidade, sim. Quem ouve o deputado falar, parece até que ele gosta da verdade, né? É isso aí, muita polêmica hoje. Eu já peço a sua participação no nosso YouTube. Fala pra gente de onde você nos acompanha, qual a sua opinião e já vamos começar com o tema de hoje, que é a pergunta do dia. A posse de Javier Milei como presidente da Argentina no próximo domingo mobiliza chefes de Estado e outras autoridades pelo mundo. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vai na contramão. Ele confirmou que não vai à posse de Milei. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia com Fernando Couto. O presidente Lula definiu nesta terça-feira que não vai comparecer à posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. A possibilidade de Lula ser alvo de protestos ou manifestações é apontada como um dos motivos da decisão. A cerimônia da posse de Milei vai ser realizada em Buenos Aires no próximo domingo. O Brasil vai ser representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. No fim de novembro, Milei enviou uma carta convidando Lula a participar do evento. O documento foi entregue ao ministro das Relações Exteriores pelas mãos da futura chanceler do governo Milei, Diana Mondino. Milei pontuou que as duas nações têm muitos desafios pela frente e que está convencido de que uma troca nos campos econômico, social e cultural vai posicionar Argentina e Brasil como países competitivos, em que seus cidadãos podem desenvolver ao máximo suas capacidades e assim escolher o futuro que desejam. Milei disse ainda esperar que a relação com Lula seja frutífera e de construção de laços, e que deseja encontrar o presidente brasileiro em breve. Mesmo assim, pesou para Lula o fato de que o presidente eleito da Argentina tem maior identificação com a direita. Além disso, Javier Milei o criticou durante a campanha eleitoral. Lula, tu poderias ter... Um comunista. E um gran corrupto, não? Obvio, por isso estuvo preso. Tu te reunirias com Lula de jefe de Estado, jefe de Estado? Não. Lula acaba de retornar de mais uma viagem internacional que teve como destaque a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP28. Já são mais de 20 países visitados pelo presidente neste primeiro ano de governo, entre eles a Argentina. Agora, com a gestão passando para as mãos da direita, Lula deixa de visitar o país vizinho, considerado o principal parceiro político do Brasil. Na contramão de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou participação na posse de Javier Milei e deve liderar uma caravana com pelo menos 52 parlamentares brasileiros.
Diante desses argumentos, qual a sua opinião? Lula não vai à posse de Milei. Ressentimento ou atrito na relação? É um assunto bem polêmico. Vou começar aqui pelo nosso convidado, representante da esquerda, o Cleiton Silva. Só fazer uma correção, no início eu anunciei os dois convidados, falei 2 vezes esquerda, mas o Verne representando a direita e o Cleiton representando a esquerda. Cleiton, fala pra gente em rápidas palavras, Lula não vai à posse de Milei, ele recebeu uma carta de Milei, né, o chamando para a posse, mas antes, como a gente viu na reportagem do Fernando, Lula foi chamado pelo próprio Milei como um corrupto e que deveria ser preso. Devido a essa polêmica, a esse fato do Milei já ter afirmado que o Lula é corrupto, pode ter um atrito na relação? E se existe uma relação entre os dois, o que você acha disso? Foi positivo? É bonito para a imagem do Lula ele não ir à posse de Milei, mesmo sendo convidado? Boa tarde. Eu penso que nesse momento o presidente Lula tem feito um belíssimo trabalho, um grande trabalho a nível internacional, com todos os países, respeitando todos os presidentes e todas as nações. O presidente Lula hoje representa uma grande nação, a nação que hoje figura como a 9ª economia mundial. Então o presidente Lula tem as suas preocupações com a economia brasileira, com seus acordos comerciais. E a Argentina, não me lembro agora se é a primeira ou segunda potência econômica que o Brasil mais tem relações comerciais. É importante a relação com a Argentina, é muito importante. Vamos continuar fazendo cooperação, fazendo acordos comerciais? É claro que sim, mas nesse momento, pela política de agressão do presidente Milei contra o presidente Lula, e a gente não sabe medir o temperamento do presidente Milei. Então, para a figura do presidente Lula, acho que não cabe nesse momento essa visita na posse na Argentina. O presidente Lula tem outras atividades mais interessantes do que dar palco agora, nesse momento, para o presidente da Argentina, o Milei. Mas aí não seria contraditório dizer que Lula está interessado em relações internacionais, como a gente vê várias viagens feitas pelo presidente, e você falar que não é momento de dar palco para essa situação com o presidente da Argentina. Mas não seria uma viagem também importante internacional, já que você ressaltou que o Brasil tem relações comerciais com a Argentina? E por que ele não vai? Não poderia manchar a imagem dele, só do Milei? Não, agora o momento mais é festivo, um momento de posse, um momento mais protocolar, de receber chefes de Estado, mas é para dizer, quem está tomando posse quer dizer da sua importância, né? Quando o presidente Lula tomou posse, foi visitado por muitos membros de Estados, muitos presidentes de outros estados, de outros países. E agora, nesse momento, o Milei também vai ser agraciado com a presença de outros. É mais uma oportunidade de agraciamento, ressaltou que Lula não vai porque não é momento de dar palco para essa discussão. Seria mais vergonha da parte de Lula ou não? Boa tarde, Andressa. Boa tarde mais uma vez, Cleiton. Boa tarde, telespectadores. Lula é um fanfarrão, né? Lula é um fanfarrão. Dizer que não vai porque está se sentindo incomodado com as vaias que certamente iriam esperar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Buenos Aires. Agora, não existe relação. E a fala de Javier Milei, quando ele fala que Lula é corrupto, comunista, que ele não quer nem contato, ele já está dizendo claramente que ele não quer nenhum tipo de relação com o governo brasileiro. Agora, como diz aqui o VT, a Argentina é, sem dúvida nenhuma, o maior parceiro econômico brasileiro. Como que o Lula vai fazer? A posse vai mandar Mauro Vieira. Eu tenho certeza, daqui a um ano, vocês me cobram, não vai ter um centavo do governo brasileiro em ajuda à Argentina? Nem um centavo. Se fosse da esquerda, com certeza, milhões de reais seriam, bilhões de reais seriam direcionados à economia argentina para ajudar o povo argentino. Agora, um detalhe importante que o nosso debatedor falou aqui, que por isso que eu chamei o Lula de fanfarrão, ele já viajou 20 países da nação brasileira. O G1 publicou, e eu imprimi hoje, 43% foi o déficit menor
de dinheiro, né, nesse ano de 2023 que o Lula arrecadou para a economia brasileira entre parcerias internacionais. Ou seja, viajou por 20 continentes, 20 países, com dinheiro público, gastando bilhões e milhões de dinheiro reais, ficando em hotéis luxuosos, né, e etc. Mas a arrecadação, a transformação dessas viagens internacionais em benefício financeiro para o Brasil diminuiu 43% no ano de 2023. Agora, que viagens são essas? Que proveito o povo brasileiro tem dessas viagens? Então, na minha opinião, Andressa, Javier Milei não quer nenhum contato com Lula. Nenhum contato. Essa é a minha carta opinião. que ele mandou convidando Lula? Protocolar. Porque para alguns, felizmente, para alguns, infelizmente, o Lula é o presidente do Brasil eleito. Então, eu vejo essa carta aí como protocolar. Depois que passou a euforia da vitória, da campanha, ele tem que, por obrigação, enviar a carta, com certeza. E o Lula, na minha opinião, ele teria por obrigação de ir. Passar por cima disso, não é um republicano, não é um democrata, ele tinha que, por obrigação, passar por cima das discussões, como se diz aqui no debate. Brigam as ideias, jamais as pessoas. Foi chamado de corrupto? Tudo bem, mas tem uma raiz disso aí. Não foi chamado de corrupto ao léu, só no calor da emoção de uma campanha eleitoral. Não, tem uma raiz disso aí, tem um fundamento. Tudo bem, passa por cima disso aí. Vai lá, faz diferente, mostra a diferença, faz diferente, que aí será chamado de honesto, né? O que você tem a dizer sobre as declarações do Verne Clayton? Lula, honesto, não é? Esse déficit de 43%. O Lula tem tomado uma notoriedade que é reconhecida, inclusive, por muitos bolsonaristas, né? Alguns ainda estão mais inflamados, não reconhecem. Mas o Brasil agora toma a presidência do Mercosul, a presidência do G20, está sendo convidado aí para todas as conversas bilaterais. Nos últimos encontros dele foi 50 convites para conversas de acordos bilaterais, ou seja, coisa que nós não tínhamos há 4 anos atrás, essa expressão de um presidente brasileiro mundo afora. Então nós temos isso agora e o presidente Lula tem que concentrar sim as suas agendas em fazer acordos. A nossa Constituição, inclusive, no seu artigo 4º, ela prevê a cooperação entre os povos, a união da América Latina em questões culturais, econômicas, prevê a nossa harmonia. Eu acredito que o presidente Lula sempre primou pela harmonia, não foi ele que atacou Milei, e agora Milei, é claro que Milei agora, enquanto presidente, assumindo a sua responsabilidade, ele vai amadurecendo, vai poupando as suas palavras, porque ele estava no calor de uma eleição, ele queria fazer graça, ele queria lacrar, né, porque a ultradireita, a extrema-direita pelo mundo agora encontrou esse caminho da lacração para angariar votos. E foi o que o Milei fez, né, com motosserra, fazendo caras e bocas e agredindo outros presidentes, assim como o Jair Bolsonaro fez, atacando Macron, atacando outros presidentes com xingamentos. Esse é o cardápio, é o rito da extrema-direita pelo mundo. Atacar, agredir. E o presidente Lula agora não vai lá nesse momento ainda que está tão curto, né? Esses ataques foram agora, né? Tão próximos. Então o presidente Lula vai cuidar da sua agenda interna, com bons resultados, inclusive na economia, e sentar com seus ministros, né, fazer uma agenda propositiva para o Brasil e deixa lá o Milei com o Bolsonaro e alguns poucos convidados mundiais. É bom dizer isso, poucos convidados de expressão mundial estará presente nessa posse do Milei, porque ele não é um homem de confiança. Ninguém sabe o que ele pode aprontar. Veremos, teremos imagens aí dessa posse. Você falou aí que o Milei usou para lacrar, né? Afetando aí a imagem do Lula, né, falando mal do Lula. Mas o Lula também, durante a campanha eleitoral e até o presente momento, em várias declarações, ele também fala, entre aspas, mal do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Lula também não teria usado aí essa ferramenta da lacração? Tem formas de falar mal, tem formas de contradizer alguém, tem formas de fazer o debate, de não concordar, de discursar. E, sobretudo, nessas formas, há-se que ter o respeito. É coisa que a extrema-direita não está tendo em seus debates.
Nós estamos vendo uns debates aí da extrema-direita cometendo injúria, né? Que é aquele ataque pessoal de xingando de coisas absurdas e sem comprovação. Então, o que ocorre? O presidente Lula tem que criticar o governo anterior, faz parte da democracia, faz parte da cultura política, essa contraposição, dizer mal do adversário, mas ela tem que... Isso a gente já fez na década de 80, de 90, de 2000 a 2010, a 2016, mas agora com esse avanço da extrema-direita, estamos perdendo o respeito na hora de fazer o debate político. Certo. E isso é o que o Bolsonaro tem feito e o Milei tem feito. Milei e Bolsonaro, segundo o Cleiton Verne, tem feito, falando mal, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro para lacrar na política. Bolsonaro usou essa mesma ferramenta, Lula também usou essa ferramenta, Lula pode usar, Bolsonaro não pode usar, e tendo em vista que nós sabemos, nós que somos jornalistas, muitas declarações do Lula chamando até mesmo o Bolsonaro de genocida. Né? E também Bolsonaro fez declarações chamando Lula de ladrão, de corrupto. O que você acha disso tudo? É uma ferramenta positiva falar mal do adversário para ganhar política? Lula usou mais, Bolsonaro usou menos. Quem que está errado nessa história? Andressa, a ferramenta da lacração todos têm usado. Todos. Esquerda, direita, centro-direita, esquerda, extrema-direita. Todos têm usado essa lacração. Mas se alguém ofender alguém, igual o doutor falou aí, que responda judicialmente, né? Tem a figura aí jurídica aí da ameaça, da injúria, da calúnia, então que responda. Agora, o que acontece? O problema do Bolsonaro é que o PT, a esquerda como um todo, eles são muito bons de narrativa, né? Eles são muito bons de glamour, de fazer carnaval com chapéu à lei, mas isso é campeão. A esquerda, ela é campeã nisso. O que acontece? O Bolsonaro, ele não podia falar nada. Que toda a esquerda e a imprensa esquerda, a imprensa marrom, vinha batendo em cima do Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro, que no poder tivesse dito 10% do que o Lula vem dizendo por aí, ele já estava impeachmentado. O que o Lula vem dizendo? Um exemplo. Chamando de genocida. Por exemplo. Alguém sabe o que é genocídio aí? Eu sei. Sou advogado criminalista, eu sei o que é genocídio. Não passou nem perto do Bolsonaro ser considerado. Pelo contrário, o próprio Ministério da Saúde do governo Lula falou, através de uma nota técnica, que o governo anterior tomou todas as medidas sanitárias cabíveis ao governo durante a pandemia. Isso eles não falam. Nós só chamamos o Bolsonaro de genocida, que ele não gosta de vacina, etc. Agora, o Lula, tipo assim, um corrupto confirmado, um ladrão confirmado. Não tem essa história que o Lula foi inocentado, não existe isso. Simplesmente foi declarada uma incompetência de uma vara federal, ao nome da vara federal. Teria que ser competência federal, no Brasil inteiro, mas não poderia ter sido julgado lá em Curitiba, teria que ser julgado em São Paulo. Aí anula-se todo um processo, todos os processos, e o homem agora bate no peito dizendo inocente. Não é inocente nem aqui nem na China, não é inocente. O Lula continua sendo corrupto, continua sendo mau caráter, continua sendo fanfarrão, um pinguço, na minha opinião. Cleiton, o que você acha dessas declarações do Dr. Verne? Lula, foi confirmado a inocência dele, é corrupto, não é? O que você defende? Hoje o presidente Lula é o presidente do Brasil, dessa magnífica nação. Todos os fatos, todas as mensagens da Vaza Jato, né, que foi o Walter Delgatti, que descobriu o conluio que havia entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro para condenar o presidente Lula, para tirá-lo das eleições. E as provas? Para entregar. Não coloca provas. Ele não coloca provas. Ele fala por atos indeterminados. Então, o que ocorre hoje? A comparação da extrema-direita com o Lula é xingar ele de corrupto e deixar no ar isso. Mas eles não têm proposta. A extrema-direita no Brasil, ela não tem proposta para educação, não tem proposta para saúde, não fizeram pela saúde, pela economia do Brasil, por isso que o presidente Bolsonaro foi derrotado. Foi derrotado porque a extrema-direita, ela vive o quê? De lacrar, de acusar, mas ela não tem proposta. Ela não propõe nada de útil para a população brasileira. Por exemplo, quem está nos ouvindo agora quer saber o que o presidente Lula está trazendo para o Brasil,
queria saber no passado o que o presidente Bolsonaro, além de joias, além de buscar joias, fazer acordos escuros, entregando refinarias, entregando patrimônio público brasileiro, coisas de relevância e importância para o Brasil, de questão energética, de discutir o futuro do Brasil, o presidente Bolsonaro entregou. Fez as inúmeras privatizações, agora o seu correligionário Tarcísio está entregando saneamento, entregando as elétricas. O Lula também não está com projeto de privatizar, Cleiton, no caso, algumas estatais, entre elas a Petrobras, também o Correios. O Lula também não está seguindo então, o mesmo passo de Jair Bolsonaro? O presidente Lula, inclusive, agora ele quer reestatizar uma refinaria tão importante para o desenvolvimento. Olha, os Estados Unidos, os países no mundo fazem guerra por conta de quê? Por conta de fontes energéticas, por fonte de água, fonte de petróleo, tantas outras coisas, seus minérios. E no Brasil não. Quando a direita ou a extrema-direita ocupa os espaços públicos, os espaços eletivos, são eleitos, o que eles fazem? Eles começam a entregar o patrimônio público. Isso é muito ruim. E sempre acusando a esquerda, olha, estou entregando para não acontecer corrupção. Olha, se eles não são corruptos, que façam uma boa gestão e preserve o patrimônio público brasileiro. Não é entregando o nosso saneamento, entregando as nossas elétricas, encarecendo, e aí nós temos esses problemas todos aí hoje com falta de luz, falta de investimento para desenvolvimento do nosso país. A extrema-direita não tem esse projeto. Então você que está nos acompanhando, você está ouvindo e você gosta de política por conta do quê? Porque você quer propostas, você quer horizontes. A política é a oportunidade de dar esperança ao povo brasileiro, às pessoas, ao cidadão que paga seus impostos. Agora, quando você vê uma política que só ataca, que comete calúnia, que comete injúria, mas não aponta soluções. Eles falam, olha, já vem com textão a esquerda. Não, a esquerda tem propostas complexas e profundas para o Brasil. Nós precisamos de propostas complexas e profundas para o Brasil. Não são simples, as coisas não são simples. Fecha escolas, fecha a universidade, agredir professores, agredir as ciências, cortar verbas da educação, da ciência e de outras. Nós temos que ter propostas profundas para o desenvolvimento desse país nosso, porque nós temos problema na educação, temos problema na saúde, e não é acusando a esquerda ou acusando a direita, mas é tendo propostas, tendo credibilidade internacional, sobretudo para atrair investimentos e a gente desenvolver esse país, que é um país maravilhoso, lindo, que nesse momento ainda só não está mais bonito porque está muito polarizado, está com muita crise política. Mudando agora de assunto, produção Lauda 7, o deputado Nicolas Ferreira foi condenado em segunda instância por transfobia contra Dula Salabert, atualmente colega dele hoje na Câmara. Em 2020, o parlamentar, à época vereador, afirmou que iria chamar a então também vereadora de homem. A indenização de R$30 mil foi determinada pelo juiz como reparo por danos morais. Ontem, o deputado Nicolas criticou a decisão judicial na tribuna da Câmara. Vamos acompanhar mais essa polêmica lá no Congresso. Hoje eu fui condenado na Justiça a pagar uma multa de R$30 mil por conta de corrupção, dinheiro na cueca, por conta de tráfico? Claro que não, porque eu chamei um trans de ele. Eu sabia que esse dia iria chegar, onde a verdade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. E muitos podem se pensar, mas por que o Nicolas tem tanta essa pauta? Porque ele briga, deixa as pessoas serem o que elas quiserem. E eu digo, você pode ser o que você quiser. Se você quiser se pintar de cinza, botar uma luz na cabeça, sentir um poste, seja um poste. Eu não sou preconceituoso. Agora, o seu desejo, a tua vontade, não pode se tornar um ensejo de direitos e deveres para o outro. Por que então que nós precisamos defender essa pauta? Porque no fim das contas eles não estão atrás de mim, eles estão atrás de você. Porque se eles conseguem amordaçar, calar, tentar desencorajar um deputado que possui imunidade parlamentar, o que eles não irão fazer com você, pastor? O que eles não irão fazer com você, comunicador, jornalista, professor de escola bíblica dominical? O que ele não fará com os cristãos? Afinal de contas, nós temos posições bem claras.
Começar essa rodada com o advogado Werner. O que você acha dessa condenação, dessa decisão judicial contra o deputado Nicolas Ferreira? Uma perseguição a um político de direita ou foi positiva? A justiça acertou, ele realmente praticou a transfobia? Andressa, telespectadores, decisão judicial você não se discute, você se cumpre. Agora, tem recurso, né? Tem recurso nas instâncias superiores. Não tem como eu aqui adentrar esse mérito se ele foi transfóbico ou se ele não foi. O juiz julgou, condenou, tem os recursos cabíveis. Agora, que ele falou uma verdade, sim, ele estava atrás dos costumes do povo brasileiro. Dos pastores, dos padres, aquele que defende a família, aquele que defende os valores da família. Agora, o problema da esquerda, que é a esquerda que regimenta todas essas coisas, o que acontece? Eles querem impor a situação da minoria. Eles querem impor. Ele falou, uai, ele quer ser um poste, quer ser um homem, quer ser um transfóbico, tudo bem, ele pode ser. Mas só porque agora chamou de homem, ou de ele, recebeu um processo? Não, eu não posso, eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de expressar. Agora, esse detalhe aí, o Nicolas vai responder nas instâncias superiores e vai acontecer o que tem que acontecer juridicamente. Só um trechozinho aqui, voltando na questão do Lula, ele falou uma coisa aí, eu preciso falar. A questão do Lula, o maior responsável para a maior crise financeira do Brasil, porque chefiou o maior esquema de corrupção do planeta, Luiz Inácio Lula da Silva, o que acontece? Bolsonaro, quando assume o governo, ele termina a transposição do Rio São Francisco, trazendo água para o Nordeste, né? Que o Lula falou que foi ele, mas não terminou. Chegou, assumiu o poder, mandou desligar a água da transposição, não tem mais água na transposição. O agronegócio subiu mais de 100% durante a gestão do Bolsonaro, trazendo comida às mesas de todos os brasileiros. Né? E outra coisa, falando que o Bolsonaro não tem significância internacional. Ao contrário, quando Bolsonaro foi na Rússia, criticaram o Bolsonaro, mas foi lá buscar fertilizante para o agronegócio brasileiro. E chegou o fertilizante. Vou detalhar, essa semana, a Globo News reconheceu, que falava assim, o Bolsonaro foi visitar lá o Sheik e meteram o cacete no Bolsonaro. Ontem falaram a mesma coisa do Lula. Nós criticamos tanto o Bolsonaro e está lá o senhor Luiz Inácio Viagem da Silva com o Sheik também. Então, assim, você percebe, Andressa, telespectadores, que a esquerda só tem narrativa. Cadê a proposta da esquerda? Além de tentar dominar até a imprensa, dominar o judiciário, dominar tudo. Cadê a proposta da imprensa? Essa semana, doutor, o senhor ministro, pertence àquele mar de lamas que é o STF, Gilmar Mendes, reconheceu que o Lula só está na presidência devido ao quê? Às decisões do STF. Que coisa tremenda, né? Doutor. Isso vocês não falam, né? Isso a imprensa não fala. A imprensa não, perdão. A esquerda não fala. Fala alguma coisa aí sobre o STF, doutor? Werner. Werner é o nome do senhor, doutor. Isso. E assim o senhor gosta de ser tratado pelo nome e com respeito. Sim. E sobretudo alguns têm paixão por ser chamado de doutor, de advogado. Não, eu não tenho essa vaidade não. Fica tranquilo. Então, nós, nessa ação, doutor, nós temos que discutir o que essa ação foi proposta aí em face do Nicolas por falta de respeito. Porque as pessoas têm a sua forma de existir no mundo. Foi igual eu falei, vai responder, ué. E aí o que ocorreu? O Nicolas agrediu a pessoa pode ser chamada pelo seu nome social, na questão da trans. Olha, visivelmente, se a pessoa fez sua cirurgia, se a pessoa se identifica, e se a pessoa é trans, ela se identifica como homem ou mulher, e você vê visivelmente que essa pessoa é homem ou mulher, e gosta de ser chamado ou de homem ou mulher, sobretudo pelo seu nome, não cabia e não cabe a ninguém julgar e cometer transfobia. Não pode. Essa obrigação não pode ser para terceiro, doutor. Não pode fazer isso. Essa obrigação não pode passar para terceiros. Eu posso chamar de homem, de ele. Não pode cometer esse crime. Isso é um crime, é uma forma desrespeitosa de tratar. Negativo. Eu fico pensando o quanto o bolsonarismo trata as pessoas também as pessoas com deficiência. Né? O presidente Lula é ser chamado de Nine, de 9 dedos, uma pessoa que sofreu um acidente no trabalho. Olha, a direita fala tão bem do trabalho, que o trabalho dignifica o homem. Eu acho que o trabalho é essencial na vida do ser humano, da humanidade. O trabalho sempre esteve presente. Agora, o presidente Lula sofre um acidente, perde um dedo e vocês
também cometem horrores falando em relação ao presidente Lula, falando de uma deficiência física. Não, eu falei isso não. Nós temos que respeitar as pessoas na sua existência, Ainda na não. sua condição de vida. Naquele que tem deficiência visual, nós temos que respeitar. Naquele que tem deficiência de um membro, ou seja, em todas as circunstâncias, cabe o respeito. É isso que eu disse lá anteriormente, que falta a extrema-direita fazer o debate político com respeito. E vocês defendem tanto a família, eu fico pensando, foram 6 anos sem ajudar as famílias brasileiras a ter casa. Agora o governo federal, só para o estado de Goiás, não, doutor, não fala isso não, destinou 6 mil Minha unidades. Casa Minha Vida continua Minha andando. Casa Minha Vida. Não, continua, vocês não, mudou de nome. cortaram os programas, falam em defesa Mentira. da família, Só tá como mentindo. corta trabalho, Só tá corta mentindo. empregos, corta Mostra um direitos dado aí. sociais, Mostra uma fonte pra corta mim. direitos previdenciários, Só tá direitos errado. trabalhistas. Equivocado. Então isso que Completamente acaba errado. com a família. Uma família sem trabalho, sem dignidade, ela fica sofrendo. Então a esquerda quer uma família que tenha futuro, que tenha escola, que tenha saúde, que tenha moradia, diferente de vocês, que acusa sempre por pautas morais de atacar a esquerda, que a esquerda quer acabar com a família e pondo vídeos fake news, mentirosos, e isso não condiz com a pauta política de progresso e desenvolvimento do nosso país. É isso que nós temos que mudar. Doutor? Cleito, só rapidinho, Werner, que nós jornalistas, principalmente nós aqui da TV Brasil Central, temos compromisso com a informação. O senhor falou que a extrema-direita ataca muito a moralidade das pessoas, principalmente as pessoas com deficiência, né? Uma matéria aqui da CNN Brasil fala assim: 19 de abril de 2023, Lula diz que pessoas com transtornos mentais têm problema de parafuso. Isso também não seria um ataque a essas pessoas? A assessoria dele falou, olha, presidente, o senhor cometeu um equívoco. Um equívoco. Logo, ele pediu desculpas. Eu vi até um âncora de um grande jornal nacional falar então você sobre a concorda que ele atingiu a esquizofrenia. moralidade dessas pessoas? Sim, e rapidamente ele pediu desculpa, porque Certo. tem que se pedir desculpa. Nós não somos perfeitos, nós erramos no dia a dia, nós culturalmente estamos enviesados a cometer esses absurdos, mas cometendo a gente tem que pedir desculpa. Agora não pode ser prática política cometer esses absurdos contra negros, índios, mulheres, contra a comunidade LGBTQIA+, não pode ser prática política. Andreas, sobre isso nós temos que falar. O presidente Lula falou esse tempo atrás que quem tinha inventado a ideia de colocar um banheiro pro trans usar da mesma forma que um homem era coisa de Satanás. O próprio Lula falou. Esse tempo atrás, Lula chamou a mulher de grelo duro. É o presidente que nós temos. Depois que bebe uma cachaça, ele começa a falar. Só que na boca do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é mel. Né? É um equívoco. É um descuido. Na do Bolsonaro é um ataque. É um genocídio. Na boca da extrema-direita, que eu não sou da extrema-direita nem da extrema-esquerda, eu não faço parte da extrema-direita, para deixar claro aqui. Na nossa boca, que defendemos a família, os bons costumes, né? Não, é genocídio, é crime, é injúria, é calúnia, é difamação, e etc, etc, etc. O que nós vemos, doutor, é que a esquerda não tem pauta para o Brasil. Não tem pauta. Tem 40 anos que eu sigo a esquerda. 40 anos que eu vejo. O discurso não muda. Você sabe o que a esquerda é boa de fazer? De dominar o ensino superior, com as suas ideologias, as faculdades, os institutos federais. E isso a esquerda é boa. Isso aí, vocês são campeões de fazer isso aí. De dominar ideologicamente a cabeça dos nossos jovens, né? Que estão incursando a universidade, de ter um debate livre, não. A ideologia da esquerda, se você entrar numa faculdade hoje, federal, se você não for de esquerda, você é execrado, você é quase expulso da universidade, pela direção, pelos professores, pelos diretores, coordenadores e etc. Então, é um absurdo o que a esquerda, ao longo de 40 anos, fez com o Brasil, doutor. E cadê as propostas? Certo. Me fala uma proposta. Cadê as propostas do Brasil, do Lula, que tem 1 ano já? 1 ano. E detalhe, a economia está boa graças a quem? Bolsonaro, que fez o que tinha que ter feito. Bolsonaro. Por isso que a economia está boa. Doutor. Antes de passar para o senhor, senão que o público fica nervoso com a gente tem que ler as participações do pessoal de casa, que está participando, inclusive, pelo nosso canal no YouTube. Vamos lá. O Magno Uchoa, eu acredito que é para você, Cleiton, essa fala do bloqueio de mais de 3 bilhões da saúde e da educação. Vocês, devem estar se referindo ao pessoal do PT, não falam nada. E também o Cláudio Querino colocou: Werner,
fala do petrolão, mensalão e etc. E a Nina, que é a nossa telespectadora fiel, colocou: com Lula é assim mesmo, só problemas. Vamos aqui primeiro pedir para o senhor responder, Cleiton, a fala do Cláudio Querino, do Magno Uchoa, sobre os bloqueios de mais de 3 bilhões na saúde e na educação, esses bloqueios feitos pelo Lula. O que você tem a dizer sobre isso, respondendo o nosso telespectador? Respondendo ao nosso telespectador, o que ocorre? O governo pega um orçamento fraco, um orçamento raso para a cultura, para a educação e para a saúde brasileira. O que o governo fez? Foi no Congresso e pediu que subisse esses gastos, né? E aí, o que o governo faz? Olha, de acordo com o que vai fazendo a arrecadação, vai entrando de receita, nós vamos ajustando e nós prevemos, ele fez um aumento muito grande, bem superior ao deixado pelo governo Bolsonaro. Só que aí, como ainda não atingiu aquelas receitas, aquele esperado, o que o governo faz? Faz alguns cortes, faz alguns ajustes. Por exemplo, na educação hoje, eu fico feliz do professor dizer que a universidade brasileira hoje, ela é pró-Lula, é pró-esquerda. Significa o quê? Dominada. Significa, professor, Dominada. eu fico feliz com isso, que o meu partido, eu fico feliz que a esquerda, ela tem honrado as universidades brasileiras, honrado as pesquisas. Tem feito altos investimentos, né? Eu entrei na Universidade Federal de Goiás, no curso de filosofia, em 2002, professor, doutor. E eu vi o que era a universidade. Você vai lá hoje, é outra cidade, outra situação, outros prédios, aumentos de cursos, professores que não fazem greve porque estão bem remunerados, equipamentos, laboratórios equipados. Então hoje, inclusive a nossa Universidade Federal de Goiás hoje, ela é referência. Então eu fico muito feliz quando a educação aponta que tem uma inclinação à esquerda, porque isso é retribuição, isso é carinho, é respeito, é gratidão pelo que foi feito. Se a saúde hoje também está vendo dessa forma, olha, o governo aumentou o gasto, o governo tem respeito com os trabalhadores da saúde, respeito com a sua previdência. Isso é muito bom, isso é positivo. E o senhor começou falando sobre o Lula de novo, atacando pessoalmente, não a forma política, não a forma do Lula fazer política, já chamando o Lula de cachaceiro. Uma boa cachaça é sempre boa. Agora, querer diminuir a pessoa pelos seus hábitos, por questões físicas, pela sua condição existencial, se é baixo, se é gordo, se é alto, não compete ao debate político, doutor. De novo, a extrema-direita começa com o debate atingindo, fazendo o discurso ad hominem, ataque ao homem e não ao que o homem pensa, aos seus projetos de política para o Brasil. Antes de passar para o Verne, mais um comentário aqui. Até sumiu aqui, de muita gente participando. Agradeço você de casa, essa audiência extraordinária da TV Brasil Central, não só aqui no estado, mas também no país. O Luiz Martins está dizendo a seguinte frase: você, deve ser eu, deixa a esquerda falar demais. Não, aqui nós somos democráticos, direita e esquerda têm o mesmo tempo. Claro que às vezes eles pontuam um mais que o outro, mas cada um dentro do seu limite. Werner, o que você tem a dizer sobre as declarações do Cleiton, que você, mais uma vez, atacou Lula? Bolsonaro também não tem erros e merece ser atacado. Bolsonaro, cheio de erros, velho. Fala besteira demais, cheio de erros. Alguns, por exemplo. Não, alguns fala às vezes, assim, às vezes ele é muito estúpido como jornalista, né? Fala umas frases muito rápidas, muito curtas. Mas você sabe o que me deixa alegre com o Bolsonaro, doutor? Me mostra um ato de corrupção do Bolsonaro. Me mostra uma condenação do Bolsonaro. Rachadinha, não. Condenação, doutor. Me mostra. Rachadinha acusaram os filhos dele, não ele. Me mostra um ato de corrupção. É questão de tempo. Me mostra um ato de corrupção do governo Bolsonaro, doutor. Deixa eu falar, doutor, agora é minha vez. Deixa eu falar. Agora deixa eu falar, depois você fala. O que acontece? Eu chamei o Lula de cachaceiro porque é uma coisa pública. Não é eu que inventei a roda. É uma coisa pública. É uma coisa pública. O problema dele, para beber cachaça, etanol, gasolina, o jeito que quiser. É o problema dele. Agora, vamos falar então processualmente. Petrolão, maior esquema de corrupção dentro da Petrobras, comandado por quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Condenado em 3 instâncias pelo STF. Cadê as provas, doutor? Tá aí, condenado. As provas, cheio de prova. Cheio de prova. Agora, você sabe por quê? Eu vou te falar a real. Por que o Lula foi... Nem descondenado não foi declarada essa incompetência da vara de Curitiba. Vou te falar por quê. Porque Bolsonaro mexeu com o sistema.
Bolsonaro vai destruir o sistema, a direita vai destruir o sistema corrupto brasileiro. Quem é o sistema? Escuta. Quem é o sistema? Escuta, deixa eu falar. Posso falar? Pode. Posso falar? O que acontece? Começa com o Supremo Tribunal Federal, o esquema. Ou o Supremo tirava o Bolsonaro e voltava o Lula, ou não tinha ninguém capaz de derrubar o Bolsonaro na eleição. Me aponta alguém no Brasil, esquerda, direita, centro, mediano, capaz de tirar, se não fosse o Lula, a eleição do Bolsonaro. Me aponta um capaz de tirar, do jeito que estava a situação no Brasil, com a esquerda crescendo, avançando. Por quê? Porque não tem corrupção na direita. E se tiver, investiga-se. Não tem um ato de condenação do governo Bolsonaro por corrupção. Isso tem que engolir. A esquerda tem que engolir. Vocês são chefiados pelo maior ladrão da história, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, o maior corrupto da história. Não estou dizendo, não estou cometendo calúnia, não. Baseado nas provas. Condenação em 3 instâncias, inclusive no STF. Em 3 instâncias. E declaração de incompetência de vara não significa absolvição. A absolvição é só com sentença absolutória. Doutor, só com sentença transitada julgada absolutória. Doutor. Viu, doutor? Então, não vem falar da extrema-direita, não. O PT é o responsável por todas as desgraças que o Brasil, economicamente, moralmente, familiarmente, acontecendo no Brasil agora com a nos últimos palavra, 40 anos. Cleiton. Nos últimos 40 Obrigado, anos. doutor. Nós estávamos na posição mundial de 6ª economia. A 6ª economia mundial era o Brasil quando a Dilma foi impeachmentada. Quando tiraram a presidenta eleita, sem nenhum vício, sem nenhuma corrupção. Criaram essa narrativa do petrolão. E aí ele vem dizer do sistema, não sei o quê. E aí o que buscava-se no petrolão? Além de combater a corrupção, que é saudável, é importante combater a corrupção, mas buscava-se perseguir o presidente Lula. E aí tentaram de toda forma dizer que havia um sistema que a extrema-direita não sabe dizer que existe. Que sistema é esse? Meu Deus. Olha, o que foi notado, o que foi apurado sobre o petrolão, sobre as corrupções na Petrobras? Que a maioria dos partidos que estavam envolvidos não eram de esquerda. Era o PP, era o PTB, era PMDB. E o PT? PSDB. E o PT? Ou seja, então todos esses partidos do Centrão estavam envolvidos em corrupção, inclusive o partido do Bolsonaro. O Bolsonaro dizia que era contra o sistema, que era contra... Eu acho que quando o doutor fala em sistema, ele deve estar se referindo ao Centrão. Não coloca a palavra na minha boca. Não coloca a palavra na minha boca. O senhor não explicou, o senhor não definiu o que é sistema. Na minha opinião, eu não sou obrigado a falar qual sistema. O que é sistema? Eles jogam no ar. STF. E aí? Eles falam que há um sistema operando no Brasil. Que dominando. O que havia de sistema no Brasil é o Centrão dominando o Legislativo e querendo interferir no Executivo. E o que o Bolsonaro ganhou a eleição prometendo acabar esse toma lá e dá cá com o Centrão. E o Lula fez o quê? Qual foi a declaração do presidente Bolsonaro? Eu sempre fui do Centrão. Bolsonaro disse que sempre foi do Centrão. E agora o presidente Lula está aí tendo que negociar de novo com o Centrão. Por isso nós temos que fazer uma discussão ampla sobre política. Porque nós elegemos o executivo, mas nós temos que pensar nos deputados federais. Fala aqui, doutor. Temos que pensar nos senadores eleitos. Não foi o Bolsonaro que inventou o Centrão, não, doutor. Ele era do Centrão. Pois é, mas então ele era do sistema. Se ele não faz aliança com o Centrão, o que aconteceu com ele? Ele era do sistema, um sistema que a todo momento está pedindo o executivo, está interferindo no processo do executivo de administrar qualquer país, qualquer estado e qualquer município. E isso é atividade, às vezes, de partidos de centrão, que querem tomar as atribuições do executivo. Hoje, então, o presidente Lula tem uma agenda, por exemplo, de meio ambiente, mas ele tem que saber primeiro o que vai acontecer no Congresso. Você sabe o que o presidente Lula fez? Sabe o que ele fez? No Centrão, ele pegou o orçamento secreto e distribuiu para o Centrão. Só concluindo. Então nós temos hoje o mundo, sobretudo essa semana, na COP28, está discutindo a questão climática, está discutindo a questão energética, que mundo que queremos para que essa humanidade ela possa ir viver a mais 500 ou 1000 anos, né? Então nós precisamos cuidar agora. Só que aí nós temos um Congresso, muitos do Centrão, que são contra a agenda ambiental, inclusive nega que há um aquecimento global, sobretudo a extrema-direita, os bolsonaristas, doutor. Então, o que ocorre? Tem que ter um jogo de cintura, tem que ter muita conversa, muita negociação política, tem que ter habilidade política para
desenvolver, fazer o bem da humanidade. Olha que incrível, fazer o bem da humanidade, pensar no clima, pensar em renovação energética para o mundo, tem que conversar com o Centrão, sobretudo o Centrão que tem uma ala bolsonarista. Obrigada, Cleiton. Só vamos mudar agora de assunto, vamos tocar o barco, porque a produção hoje feita pelo Fernando Couto está maravilhosa e temos que chamar os assuntos, senão ele fica bravo, viu? Vamos lá, produção, Lauda 2B. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro perguntou ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, qual seria a cor de Flávio Dino, atual ministro da Justiça. Isso porque em 2018, Flávio Dino alterou a autodeclaração de, abre aspas, branco para pardo no Tribunal Superior Eleitoral, quando ele concorreu ao governo do Maranhão. Veja o que disse Eduardo Bolsonaro, mais uma polêmica. Temos aqui também a questão negra, né? Lula diz que, segundo a Folha, mudou o critério para a escolha do próximo ministro do STF. Ao passo que Flávio Dino, em 2014, ele se declarou branco em 2014 para a sua eleição de governador do Maranhão. Em 2018, Flávio Dino se declarou pardo na sua reeleição. E agora, a Folha diz que Dino deve ser o 5º negro na história do STF. Minha primeira pergunta, ministro, é o seguinte: Flávio Dino é um negro fake ou existem negros trans que, conforme o dia que eles acordam, eles podem se declarar negros ou não? Começando essa rodada pelo Dr. Verne, o que o senhor acha? Flávio Dino, segundo as palavras de Eduardo Bolsonaro, é um negro fake ou não? Flávio Dino é outro fanfarrão, né? Amigo de Lula há 50 anos, né? O que acontece? É o que eu estava dizendo, tudo na boca da direita é crime, é genocídio. Na boca da esquerda, pode. Muda-se lei, muda-se tudo, muda-se acordo, né? Muda-se projetos, tudo para garantir, agariar os apadrinhados do Lula. Então assim, agora, você olha o Flávio Dino hoje, ele é moreno, é pardo. Eu sou pardo. Na minha certidão de nascimento está escrito pardo. Minha mãe declarou pardo, mas eu sou branco, tenho descendência negra, tenho descendência indígena na minha família. Agora, tenho italiano, sou filho de italiano. O que acontece? Você olha para o Flávio Dino, você vê que ele é moreno. Agora, falar que ele é negro? Onde está o negro ali? Não, ele alterou a autodeclaração de branco para pardo. Não, terceira vez agora para negro. Foi para negro. Porque o Lula falou que mudou o sistema de escolha para o ministro do STF e a Folha de São Paulo falou assim, ó, o 5º negro comporá a Suprema Corte através de Flávio Dino. Isso foi a Folha de São Paulo que falou. Então, assim, ele se declarou agora negro. Aonde está a negritude dele? Eu não sei. Mas só se fizer um DNA. Mas ele não pode se sentir negro, doutor? Segundo a ideologia da esquerda, pode. Mas segundo os critérios das normativas das leis, não. Ué. Ele é branco, ele é pardo, ele é negro, é indígena, é asiático. Antes de passar para o Cleiton, só mais um comentário que tem relação com esse assunto que nós acabamos de chamar, que é o Otaviano de Albuquerque. Ele diz, eu sou magro, abre aspas, frango, mas me sinto como um bodybuild. O governo poderia me fornecer uns hormônios para concluir a minha transformação. Cleiton, o mundo não está chato demais. Não, agora eu falo por mim, jornalista, vou expressar aqui a minha opinião. Sei lá, às vezes a gente confunde, chama a pessoa de homem ou mulher. Às vezes você está ali conversando algo que nem é, tipo assim, eu quero fazer isso, algo seja sutil. Estou conversando com você que falo Cleiton, mas você quer ser chamada de Maria. Eu estou cometendo um crime, o mundo não está chato demais não, Cleiton, a gente ter que agora preocupar com isso, não tem mais coisas importantes na política do Brasil a serem tratadas? Eu penso que nós temos que nos vigiar para ser respeitosos, nós temos que fazer esse respeito, viver em harmonia com as pessoas. Eu penso que muitas vezes acontece você no local de trabalho, nos seus locais de convivência, às vezes chamar a pessoa de um nome ou se referir à pessoa de uma forma e ela ficar chateada, inclusive ela tem a obrigação de te alertar, né? E ela te alerta e vocês se desculpam, pegam na mão ou dão um abraço e a vida segue. Agora é diferente quando se faz por maldade, né? Só explicando o doutor aí sobre esse vídeo, o que ocorreu lá na Câmara Federal. O Silvio de Almeida estava lá, ele foi chamado para falar sobre aquela questão da participação daquela senhora que é esposa de um traficante. E o Silvio de Almeida lá presente, o que ocorreu? Esse Eduardo, primeiro ele mentiu, né?
tem que dizer da fake news dele, porque se o conhecimento que eu tenho é que o Dino mudou, de fato, a sua declaração de cor. Mas de cor para negro, de pardo para negro, não houve isso. Mas foi de São Paulo que falou, não foi o Flávio. Andressa acabou de dizer aqui, e eu tenho pesquisado, não houve isso. Então ali foi uma fake news. Não, foi a Folha de São Paulo. Não, foi uma forma de lacração do Eduardo Bolsonaro, em cima do Silvio de Almeida. Porque o Silvio de Almeida também é outro dado. Ele é negro. Ou seja, ele não foi para lá para tratar sobre aquilo. Por que aquela pergunta de um bolsonarista, o Eduardo Bolsonaro, que não respeita a comunidade negra? O seu pai é um dos maiores expoentes do racismo no Brasil, né? Tem falas horríveis do seu Jair Messias Bolsonaro contra negros. Agora o Eduardo Bolsonaro vem perguntar para um senhor negro sobre a fala, sobre a declaração do Flávio Dino, que é uma fala, ou seja, uma declaração que ele criou ali, é mentirosa, não há essa declaração. Então qual foi a declaração verdadeira de Flávio Dino em relação à própria cor? A declaração dele é que ele alterou de branca para parda, cor parda, só isso. E outra, o presidente Lula... E de onde que veio essa declaração de negro, então? Doutor? Desde o início, quando abriu-se a vaga para o STF, o presidente Lula disse que não sabia quem ele indicaria. Não tinha um acordo pré-determinado de escolher pessoa negra. Então, essa narrativa de querer dizer que o Flávio Dino mudou a sua nomenclatura, a sua declaração de cor, para se enquadrar como negro. Ou seja, também é uma ideologia para desconstruir as políticas afirmativas de cotas, né? Ou seja, uma forma bizarra, é uma forma mesquinha de atacar as políticas de cotas no Brasil. Então, usa-se uma fake news, usa uma forma desrespeitosa contra o ministro negro, quem não tem compromisso com a questão da negritude no Brasil, para atacar o presidente Lula, atacar os negros, atacar o Flávio Dino, que é um nome importantíssimo hoje para o Brasil e vai ser um brilhante ministro do STF. Antes de passar para o Dr. Verne, vamos tocar aqui o barco de novo. Lauda 2A. O Fernando já mandou mensagem aqui, ó. Chama a Lauda antes de encerrar. Então vamos lá. O deputado federal Nicolas Ferreira confrontou o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante a audiência na Câmara dos Deputados. Nicolas criticou o episódio da dama do tráfico e também a morte de um preso do 8 de janeiro na penitenciária da Papuda, em Brasília. Silvio Almeida rebateu os argumentos. Vamos para mais essa polêmica lá no Congresso. Confira. Dizer que não há responsabilidade nenhuma no Ministério dos Direitos Humanos, porque foi o Comitê do Amazonas que bancou e pagou as despesas da dama do tráfico. Não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Ora, espera aí. Camadas de responsabilidade. Quando o senhor banca isso, o senhor tem responsabilidade, sim. Até mesmo porque, por muito menos, deputados aqui, como o deputado Eduardo Bolsonaro, é denunciado e acusado como miliciano. Por muito menos, eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Eu gostaria de saber a tua opinião, senhor ministro, já que o senhor não vai dizer a verdade sobre este caso, sobre o Clezão, um homem que foi morto por uma negligência jurídica, atendido 33 vezes ali na Papuda, que absolutamente nada quebrou ou depredou dentro do Congresso, e que eu gostaria de saber a opinião do senhor como ministro dos Direitos Humanos. Eu acho curioso também o senhor se preocupar com prisão, né? Porque eu me lembro que quando iniciei o projeto de olhar para as condições do sistema carcerário a partir das decisões da Corte Interamericana que apontavam os piores lugares, o que me chamou a atenção foi que muitos dos senhores começaram a falar que eu ia fazer rolezinho nas prisões e criticando. E agora que estão sendo presos, estão sendo condenados, estão nas cadeias que o próprio Supremo Tribunal considera que são um estado inconstitucional de coisas, são verdadeiras masmorras, agora os senhores se somaram na luta pela dignidade do sistema prisional. Um minuto, doutor Verne, o que o senhor acha sobre as declarações mostradas agora no VT do deputado federal Nicolas Ferreira? Corretíssimos, né? Corretíssimos, porque o ministro dos Direitos Humanos só sabe fazer proletismo, só sabe falar narrativas. Completamente correto. Cadê o STF que não age? Cadê que ninguém toma providência contra o ministro Alexandre de Moraes? Por que o PT, né, que hoje faz parte do governo, não ajuda o Centrão para dar um jeito, dar um fim nesses desmandos do STF? Por quê? Porque eles são amiguinhos.
Dependeu, né, do STF para colocar o Lula no poder de novo. Por que ninguém tomou providência contra o STF? Será que eu sou só uma voz ao Léo falando? Só um advogado que luta pelos direitos dos seus clientes dia após dia e vê os desmandos do STF de cima para baixo? O senhor falou que o Centrão interfere muito, doutor, rapidamente, no poder executivo? Não. Quem interfere é o judiciário. É o judiciário que interfere. Extrapola o limite dos seus poderes e interfere no outro poder. Cleiton. O ministro dos Direitos Humanos é para cuidar dos direitos humanos pela não violação dos direitos humanos. Não violação dos direitos indígenas, dos negros, não violação da dignidade humana. Fala do Clésio que morreu. Do Clésio que morreu. Não violação dos direitos das crianças, ou ele não tem direito das humano? Mulheres. Não violação dos direitos dos carcerários, porque apesar de estarem presos, cumprindo a sua pena, eles não podem ter seus direitos violados. Nós não podemos, em determinados momentos, para proteger uma pessoa, porque ele é do meu time, agora vir lutar por direitos humanos. A extrema-direita nunca lutou, nunca teve pauta dos direitos humanos. Isso é incrível, como agora o Nicolas, pensando em algo individual, agora vem falar em direitos humanos. Silvio Almeida sempre primou, foi muito bem escolhido, parabéns ao presidente Lula por ter escolhido o Silvio de Almeida, um homem técnico, competente, responsável, de uma grandeza enorme, fazendo um ótimo trabalho no serviço dos direitos humanos. Agora vem o Nicolas, que não tem compromisso com os direitos humanos, vem falar em direitos humanos. O senhor está falando. Por conta de alguém. Ele não tem compromisso. Por conta de alguém que faleceu na prisão, que é lamentável. Não cabe agora a extrema-direita vir querer dizer que essa pauta é dela, querer agora pedir o impeachment do Silvio de Almeida, e o impeachment mal feito. E o senhor deu uma brecha para o nosso próximo assunto, Cleiton, já fazendo esse link aqui, lauda 2, tá, produção? O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, participou ontem de uma audiência na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Durante essa audiência, o ministro classificou o pedido de impeachment contra ele, apresentado por parlamentares à presidência da Câmara, como algo constrangedor e vergonhoso. Os deputados acusaram o ministro de crime de responsabilidade por custear por meio do Ministério a viagem de Luciane Barbosa Faria, conhecida como Dama do Tráfico, para agendas em Brasília. Vamos acompanhar o que disse o ministro Silvio Almeida. Trata-se de um pedido que é absolutamente constrangedor, senhoras e senhores. Mas não é constrangedor para mim. É constrangedor para quem o escreveu e para quem o assinou. Até recomendo que quem o assinou sem ler quer falar com muito respeito. Que o assinou apenas pela posição política de oposição que tem, que eu respeito, que reveja a sua decisão de subscrever o documento, porque ele é simplesmente vergonhoso. Uma peça jurídica, desculpe-me dizer, de 5ª categoria, e que se fosse uma prova da OAB, a pessoa que o fez não passaria na prova da OAB, porque se sabe muito bem que o endereçamento errado na prova da OAB gera a reprovação. Primeiro, queria avisar aos deputados que assinaram que erraram o destinatário. Quem julga crime de responsabilidade, que não é conexo ao imputado ao presidente da República, não é o Congresso Nacional, mas é o Supremo Tribunal Federal. Essa hipótese está expressamente regulada, senhoras e senhores, pelo artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição. Mas quem escreveu isso aqui faltou essa aula, infelizmente. Portanto, isso aqui não deveria ter sido destinado ao presidente Arthur Lira, que já deve estar cheio de trabalho para fazer. Werner, 30 segundinhos. No caso do ministro aí, negócio de impeachment, isso é piada. Tinha que ser exonerado e pronto. É só exonerar, negócio de impeachment. Isso aí é igual, eles falam impeachment então para lacrar, né? Tudo é impeachment, é só exonerar. Tinha que ter sido exonerado. Cleiton. Parabéns ao presidente Lula pela escolha desse ministro, né? O ministro aí da Direitos Humanos nos orgulha muito, nos honra muito nessa pasta, está fazendo um brilhante trabalho. Parabéns de novo ao presidente Lula, feliz da nação que tem um ministro desse como Direitos Humanos. E como a gente diz na política, deixa o homem trabalhar. Toda semana com a convocação do Flávio Dino e do Silvio de Almeida. Deixa o homem trabalhar,
O país precisa de muito mais coisas importantes do que estão fazendo com nossos ministros. Isso aí, a gente chegou ao final, que pena, né? Estava adorando a sua companhia, os nossos debatedores aqui de hoje. E é o resultado da enquete no nosso YouTube. Lula deve ir à posse de Milei? 54% disse sim, 46% não. Doutor Verne, muito obrigada. Boa tarde, obrigado, Andressa. É um prazer, uma honra estar aqui com a minha filha, né? É isso aí, para quem não sabe, um dos nossos debatedores hoje coincidiu. O Rafael, nosso apresentador, chegou aqui agora há pouco. Eu falei, ei, Rafael, você me pegou de surpresa, né? Mas eu adorei a experiência. Muito obrigada a você que nos acompanhou e Cleiton. Obrigado a vocês pelo debate, obrigado a vocês que nos acompanharam. Até a próxima. Eu entrar na rua. Olá, ótima tarde para você ligadinho aqui na tela da TV Brasil Central, também pela Rádio Brasil Central AM 1270 kHz, através do YouTube, no canal Loucos por Esportes. Está no ar o TVC Esporte primeiro.